O risoto é um prato típico brasileiro e que combina com diversas ocasiões. Para preparar um simples jantar ou um requintado jantar e sem perder tempo na cozinha, surge a La Cena, uma empresa especializada em risotos tradicionais e também os sofisticados. Conheça um pouco da história das empresárias erechinenses. E aqui no Jornal da TV Erechim a gente sempre abre espaço para ouvir e conhecer novos empreendedores. E hoje, em primeira mão para vocês, duas mulheres empreendedoras, jovens que se aventuram na cozinha e fazem deliciosos risotos. Para vocês, a Adriele Ribeiro e também a Lilian Burim. Elas vão apresentar o produto que elas fazem para que vocês conheçam. Bem-vindas! Obrigada. Sandra. Como surgiu essa ideia de fazer risoto? Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, de estar aqui num veículo de comunicação da cidade para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, nós duas somos duas irmãs e sempre fomos apaixonadas pela culinária. E surgiu uma ideia de empreender em algum ramo e a culinária sempre foi algo que nos uniu muito. Em famílias italianas é sempre aquela coisa, todo mundo ao redor da mesa e na nossa casa sempre foi assim. Mesa cheia e comida farta. E comida farta. A gente sempre gostou muito, da culinária. E empreender sempre foi algo que a gente sempre quis juntas e não encontrávamos um ramo que a gente gostasse e que a gente acreditasse que pudesse dar certo, E então surgiu a ideia do risoto. Surgiu a ideia do risoto porque tanto eu quanto a Adriele somos umas amantes do risoto. Então a gente sempre gostou muito, é um prato que a gente gosta em comum, eu e ela, porque nem tudo que eu gosto ela gosta também. Normal. Mas assim, o risoto era um prato que a gente gostava e surgiu uma ideia assim do nada, vamos fazer um delivery de risotos. E a gente começou a botar no papel, fazer um plano de negócios, E estudar a viabilidade, então, desse negócio. E quando a gente viu que ele era um negócio viável, então a gente começou a colocar ele em ação. E estamos aí no nosso pré-lançamento. Isso aí, então a gente está lançando hoje aqui com as meninas esse produto praticamente em primeira mão, Porque ainda ele é pouco conhecido aqui em Erechim e já tem um nome, já tem uma característica esse risoto. Como é que foi a estrutura da marca, escolha do nome, nicho de mercado, como é que foi toda essa parte? Estudando a cidade de Erechim, estudando os deliveries que se encontravam aqui localizados, nós percebemos que existia falta de alguma comida mais caseira que pudesse ser enviada para a casa do cliente. Certo. Existem muitas pizzarias, muitos deliveries de pizza, de cachorro-quente, mas de risoto até não existia. Sushi também, exato. E o delivery de risoto não existia ainda. E nós sabendo que é um prato muito democrático, nós vimos que poderia ser uma saída muito legal e que as pessoas poderiam ter uma experiência diferente. Pensando nisso, nós também tivemos a ideia de enviar ele em caixinhas. A pessoa ela pode comer ele direto na caixinha. Assim ela não precisa sujar louça, Não precisa sujar nada, só utiliza o seu talher. Enfim, fizemos uma caixa muito bonita também para que as pessoas possam comer com o olhar. Tá, e o risoto ele é uma porção única ou ele é uma porção familiar? Como é que funciona? Eu pedir só para mim ou eu pedir para minha família? Na verdade, a ideia inicial foi fazer uma porção única, Então, até pela praticidade de comer na caixinha, muitas vezes as pessoas não vão gostar de dividir a mesma caixinha, É verdade. Porém, quando a gente começou a enviar para algumas pessoas, então como teste e pedir o feedback delas, elas nos passaram que a quantidade que nós estávamos mandando dava para 2 refeições. Poxa! Então, assim, claro que
isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que comem menos, tem pessoas que comem mais. A quantidade que a gente envia dentro da caixinha, ela é em torno de 450 a 500 gramas. Então, claro, uma pessoa que come muito, de repente vai se satisfazer ou vai dizer, se tivesse um pouquinho a mais eu comeria, até porque é um prato gostoso. Mas, como tem pessoas que não comem muito, conseguem dividir. A gente mandou para algumas pessoas que dividiram em 3 pessoas 2 caixinhas. Então, eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, mas a ideia é que ela seria uma porção única. E também vale frisar que não existem regras, né? A gente enviou a caixinha para facilitar, para que seja, né, claro, uma praticidade para a pessoa. A gente pensou muito na embalagem, a gente queria que fosse algo bonito, que fosse algo prático também, mas não existem regras. A pessoa pode servir no prato e comer no prato, né? Pode arrumar a mesa posta, fazer um jantarzinho à luz de velas, acompanhado de um vinho, né? Vale ressaltar que o risoto harmoniza muito bem com vinhos. Com certeza. Então, não existem regras, mas a caixinha tá aí para facilitar, né? Para trazer uma praticidade que a gente via muito em seriados e filmes, né? As pessoas comendo na caixinha. E Erechim, a princípio, não tinha isso, né? Essa praticidade aí para as pessoas. E as pessoas têm nos relatado que é muito divertido comer na caixinha. É uma experiência nova, né? Para todos nós. Quais são os sabores de risoto que vocês estão oferecendo? Nós temos aí uma gama de sabores, inclusive nós temos uma variação ali, temos tanto sabores salgados quanto agridoces, que está fazendo um sucesso entre a galera. Nós temos assim uma lista de outros sabores que nós vamos colocando como sabores especiais para ir sempre lançando novidades. Mas nós temos risoto doce também, que é uma novidade aí que o pessoal, ele é parecido com o risoto, o arroz doce, sabe? Sim. Aquele arroz que se come em festa junina. Ele é parecido, mas ele é melhor, porque o risoto com o arroz arbóreo, ele traz uma cremosidade diferente, então ele fica uma delícia. E o risoto tradicional, que eu acho que ainda é um carro-chefe, em todos os cardápios, os pratos tradicionais, porque eles nos remetem muitas sensações da nossa infância também, daquele aconchego de casa. Vocês fazem o tradicional mesmo? A princípio a gente tem o risoto só feito com arroz arbóreo, mas a gente buscou fazer aquele arroz com frango, que na nossa casa, nossa mãe sempre fez arroz, o risoto com frango. Então a gente buscou trazer, a gente tem 2 opções de risoto com frango, né? Frango com açafrão e tem frango com molho shoyu, que dá um saborzinho um pouquinho mais saboroso. Mas todos eles são feitos com esse arroz arbóreo, porque a gente pensou muito no arroz tradicional que veio da Itália. A criação da nossa marca, ela foi baseada nisso, né? Foi criado o nome La Cena, ele é um nome italiano, né? Ele traz para nós o significado de o jantar, e não é qualquer jantar, é o jantar. Então, é aquela janta especial, com pessoas especiais, né? Então, a gente fez baseado nisso e a gente quis trazer, então, esse risoto mais típico italiano, que é o risoto feito com arroz arbóreo ou arroz carnaroli. Qual é a sensação de estar entrando nesse cenário que ele é desafiador, é inovador? Todos os dias se aprende, se cresce um pouquinho com ele, de empreender, de ser a própria chefe. Qual é essa sensação, já que vocês vieram da iniciativa privada, as duas, né? Sim. É assustador, mas é gostoso, assim, cada criação nova, cada descoberta nova, cada feedback que nós recebemos, isso traz uma sensação muito boa. Eu já empreendo na advocacia, tenho escritório próprio, então já tenho um pouco disso. A Lilian também já empreendeu em outros ramos. É complicado, a gente tem essa noção que ser empreendedor no Brasil é realmente um desafio, né? Agora, numa pandemia, é mais ainda. Mas para os deliveries, esse cenário ele melhorou. Sim. Infelizmente por causa da pandemia, mas ele melhorou. Inclusive muitos restaurantes que eram restaurantes de salão foram para o delivery agora, porque realmente está um pouco mais fácil, né? Sim, o mercado ele teve essa
modificação aí, essa desenvoltura que foi oferecer esse serviço em casa. E as pessoas gostaram de comer no conforto do lar. Então, hoje é possível com o risoto fazer um jantar especial, por exemplo, nos Dias dos Namorados? Exatamente. E a gente veio justamente com essa proposta, proporcionar um jantar especial para as pessoas e uma experiência nova, né? A experiência de comer na caixinha, a experiência... a gente criou até uma playlist, né? No Spotify, para que a pessoa possa ali colocar o QR Code, né, no celular, e elas vão poder estar escutando algumas músicas em italiano, mas a gente também colocou algumas playlists em músicas diversas, para que a pessoa possa estar, né, curtindo seu jantar, ouvindo uma musiquinha, tomando um vinho, proporcionar uma experiência nova, já que agora esse cenário nosso tá tão difícil, né, pra gente sair, enfim, as pessoas estão buscando ficar mais dentro de suas casas, com suas famílias, até por segurança, com né? certeza. Então a gente quis dar aí uma experiência nova para as pessoas. Como as pessoas fazem para conhecer a marca de vocês, conhecerem o produto e de repente comprar o produto para um momento especial? Então, nós usamos fortemente as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, mais especificamente o Instagram, que hoje em dia é o veículo mais usado, ali é a rede social mais usada. Então, é só acessar a @lacena_risoto com 2 T's e mais. E lá vocês vão encontrar todas as informações. Essa semana nós estamos em pré-lançamento, então os pedidos estão sendo feitos antecipadamente. Ou seja, quem vai receber hoje foi quem pediu ontem e segunda-feira. Quem vai receber amanhã é quem pedir hoje e assim por diante até sábado. Mas em junho nós inauguraremos, então, e aí já poderão ser feitos pedidos tanto em app próprio, Sim, quanto no Delivery Munch. Tá, e esses pedidos que quando a gente for fazer é só para jantar ou se eu quiser, por exemplo, oferecer um almoço na minha casa para as minhas amigas, eu posso encomendar com vocês esse almoço? Por enquanto, nós estamos trabalhando só com o jantar, até por conta das outras coisas que nós fazemos, né? Então, por enquanto é só jantar. Mais pra frente temos outros planos, né? Mas aí vamos vendo como vai indo o mercado também. Isso aí. Então, para quem quiser conhecer, segue lá no Instagram, Lacena. E conhece os risotos, conhece as meninas e faça o pedido. Meninas, obrigada por terem vindo aqui na TV falar um pouquinho desse produto. Mais uma vez a gente abre esse espaço aqui e Erechim tem essa oportunidade de conhecer e saber que aqui se produz muita coisa boa. Tem muita gente competente fazendo muitas delícias em todos os ramos aqui em Erechim. Obrigada. A gente que agradece, né, a oportunidade, esse trabalho é bem legal, bem importante que vocês fazem, né, de valorizar o empreendedorismo local. Acho que a gente precisa bastante disso. Então, agradecemos a oportunidade de estar expondo o nosso filhinho ali, né, nosso Lacena.